Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico, essa é a aula de número 35 e hoje nós vamos falar sobre recursividade. A agenda para a aula de hoje então é aprender como criar métodos recursivos e nós vamos utilizar como exemplo como calcular o fatorial de um número, que foi um exercício que nós resolvemos na aula de exercícios da aula 34. O que é recursividade? Acho que para ilustrar melhor esse conceito de recursividade, o Vida de Programador tem uma tirinha muito interessante, que é a tirinha do faz uma tirinha. Cara, ultimamente todo mundo que vem falar comigo começa a frase com faz uma tirinha sobre, você podia fazer uma tirinha sobre isso, boa ideia. E aqui nesse quadrinho, ele tem um quadrinho falando sobre esse quadrinho. E aí no final tem um quadrinho também falando sobre esse quadrinho. E aí sucessivamente. Então, qual que seria a definição de função ou método recursivo? Para o Java, né, nós trabalhamos com métodos no Java, é um método que chama ele mesmo. Porém, se esse método chamar sempre ele mesmo, a gente entra no loop infinito e não tem parada. Então, a gente precisa também definir um ponto de parada para aquele método, para ele poder parar a execução e voltar à chamada normal dele. Usando o exemplo do fatorial de um número, nós vimos na correção de exercícios da aula passada que o fatorial de um número é simplesmente o número vezes o número menos 1, vezes o número menos 1, vezes o número menos 1, até chegarmos a 1 ou 0, já que o fatorial de 0 também é 1. E como exemplo aí na tela, nós temos que o fatorial de 5 é 120. Simplificando o método que nós resolvemos no exercício, já que aí não tem aí se o número for igual a 0, retorna 1. Para um método não recursivo, nós resolvemos o problema de calcular o fatorial de um número através de um loop. Nós utilizamos o for, já que ele é mais simples, mas poderíamos ter utilizado um do while ou um while também. Então, super simples, a gente sempre foi decrementando o número, nesse caso, até o número chegar a 1, já que qualquer número vezes 1 é o próprio número mesmo, então a gente economizou uma chamada e retornou o total. Se fôssemos fazer esse mesmo método recursivo, note que ele é um pouco mais simples, a estrutura do método é um pouco mais simples. Então nós temos na última linha ali, retorna num vezes o fatorial de número menos 1, ou seja, o fatorial de 5 vai chamar 5 vezes o fatorial de 4, o fatorial de 4 chama 4 vezes o fatorial de 3, e assim sucessivamente até a gente chegar ao número 0, onde ele vai retornar 1. Então nesse método nós temos a chamada para ele mesmo, o que significa que ele é um método recursivo, e também temos um ponto de parada, afinal esse método não pode ficar em loop infinito. Então esse diagrama que está aí na tela para vocês representa como a execução de um método fatorial. Então o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 5 menos 1, que é 4. Por sua vez, o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 4 menos 1, que é 3. Fatorial de 3, 3 vezes o fatorial de 2, o fatorial de 2 é o fatorial de 2 vezes o fatorial de 1, o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 1 menos 1, que é 0, e o fatorial de 0 é 1. Com esses resultados, nós vamos voltando, nós vamos retornando com o valor de cada função dessa. Então, por exemplo, o fatorial de 0 é 1, e a gente vai para o fatorial de 1, que seria 1 vezes 1, que dá 1. Para o fatorial de 2, 2 vezes o resultado de fatorial de 1, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Vamos para a linha de cima, o fatorial de 3, que é 3 vezes o resultado de fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, então 2 vezes 3, 6. E assim a gente vai até chegar à primeira chamada. Para a execução de métodos recursivos, o próprio computador utiliza uma estrutura de dados chamada pilha. Então, imagine uma pilha de pratos. O funcionamento é a mesma coisa que uma pilha de pratos. Então, aí a gente só vai empilhando. Começa pelo fatorial de 5, né, que seria o primeiro prato da pilha, com fatorial de 4, fatorial de 3, de 2, de 1, de 0. E no final a gente começa a desempilhar, né? O fatorial de 0 vai estar pelo topo da pilha. E aí a gente desempilha até chegar no fim, né, até limpar a pilha novamente.
nós vamos ver como isso acontece em tempo real com a execução do algoritmo. Vamos então para o hands-on. Estou aqui, como sempre, com o Eclipse aberto. Vou vir aqui. Na verdade, eu vou copiar essa calculadora que nós fizemos aqui na aula 34, tá? Mas eu vou então criar uma classe calculadora da aula 35. Temos aqui então a classe calculadora. Vou copiar aqui, foi o Labs, né? Cadê o Labs? Que é o fatorial. Vou só copiar aqui o método que nós fizemos na correção passada, que é o fatorial não recursivo. Vou até mudar aqui. Não recursivo. O não pode ter o til. E vou fazer a mesma coisa aqui na aula 35, só que vou criar o mesmo método recursivo. Então, public static int fatorial, e nós vamos passar um número como parâmetro. Então, vamos começar a criar o método fatorial. O que é o fatorial de um número? É basicamente um número vezes o fatorial do número menos 1. Não é isso? Porque, ó, fatorial passando 5 vai ser o fatorial. Vai ser, na verdade, o número 5 vezes o fatorial de 4. E assim vai. Que é 5, né? E o fatorial de 4. Fatorial de 4, fatorial de 3. O fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. E o fatorial de 0 é 1. Então, aqui está o nosso ponto de parada. Se a gente executar esse algoritmo do jeito que está aqui, isso aqui vai entrar em loop infinito. Então, a gente precisa de um ponto de parada, que é se o número for igual a 0, nós retornamos 1. Então, aqui faltou return 1. Então, a gente tem aqui o método recursivo. Qual que é a vantagem de utilizar métodos recursivos em relação a métodos não recursivos? Olhe para cá, é muito mais fácil, por exemplo, o fatorial não recursivo, a gente sabe como se calcula o fatorial. Porém, lendo esse método aqui, tá vendo que ele é muito mais simples, é muito fácil de ler. A partir dessa linha aqui, a gente já sabe exatamente que o algoritmo vai funcionar dessa maneira. Então, a vantagem de utilizar algoritmos recursivos é que geralmente eles são mais simples de se ler, mais fácil de entender a leitura deles. É claro que isso não significa que a performance de algoritmos recursivos será melhor que a performance de algoritmos não recursivos, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única questão aqui é a questão da leitura mesmo, do entendimento do método. Onde que métodos recursivos são muito utilizados? Principalmente em estrutura de dados. Então, se vocês forem estudar algoritmos de árvores, os métodos e funções para você remover um nó de uma árvore ou você fazer a busca de um nó em uma árvore, geralmente são recursivos. Algoritmos de grafos, a gente também trabalha bastante com recursividade. Então, é muito aplicado a essa área de estruturas de dados. Se vocês tiverem interesse depois em ter um curso de estrutura de dados com Java, me deixe nos comentários que aí a gente pode preparar algumas aulas sobre isso. Nesse curso aqui, nós vamos falar das estruturas prontas do Java, mas a gente não vai aprender como criar
a nossa própria estrutura de dados do zero. Vamos apenas ver como utilizar as estruturas que o Java já oferece para a gente. Para fechar a aula, vamos criar então uma classe de teste calculadora. Então, teste calculadora com public static void main, para a gente ver como é que é a execução desse método. Só aqui, vou colocar aqui um int fatorial não recursivo e vou chamar a calculadora da aula 35 ponto fatorial não recursivo do número 5. A gente vai ver que isso vai dar 120. Então, olha, fatorial não recursivo. E eu vou chamar aqui também um int fatorial r de recursivo, calculadora ponto fatorial não recursivo de 5 também. A gente vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, fatorial r. E se a gente executar esse programa, a gente vai conseguir ver que é exatamente o mesmo resultado para os dois, tanto fatorial não recursivo quanto fatorial recursivo. Vou colocar um breakpoint aqui agora para a gente ver como é a chamada desse fatorial recursivo. Então, vou vir aqui, vou debugar como aplicação Java e ele já vai parar. O número aqui, como parâmetro, é 5, então nós estamos nessa primeira chamada aqui. Lembra que na aula de debug eu falei com vocês que tanto no Eclipse no NetBeans não precisava se preocupar muito com essa área aqui, onde a gente tem o stack trace, né? A gente tem a pilha de chamada de execução do algoritmo. Então nessa aula a gente vai ver como essa pilha se comporta. Então eu vou executando o algoritmo, um step over. E vamos lá de novo. Tô apertando sempre o F6 pra gente ir, tá? Note que agora o número é 4. Vou de novo. Aqui, se vocês repararem, nessa área aqui, calculadora, ponto fatorial int, ele sempre vai parando na linha 33. Ele para nessa linha 33 porque ele precisa esperar até que chegue no ponto de parada para depois poder desempilhando. Se a gente executar aqui mais uma vez, vocês vão ver que vai ter uma outra linha aqui nessa pilha. Então, vou de novo. Foi, tá vendo? 3, agora 4. Mais uma, o valor é 1. Agora nós vamos para o valor 0 e aí a gente vai ver como é que se comporta. Tá vendo que aqui tem o fatorial de 5 e o número é 5. Aqui tem o fatorial de 4. O fatorial de 3, e ele está esperando exatamente o resultado dessa última linha aqui, onde o número é 0, mas ele foi empilhando sempre as chamadas. E agora que nós chegamos no ponto de parada com o número igual a 0, a gente vai ver essa pilha sendo desempilhada, então vai saindo sempre até a gente chegar nessa última execução, e aí no final a gente volta para a chamada da linha 10 no teste calculadora. Então vamos lá, o número é igual a 0, então ele vai retornar 1. Essa linha vai sumir e a gente vai voltar aqui para o fatorial de 1. Então vamos lá, retornou, desempilhou, a gente já sabe o resultado e aqui o número é 1, vai desempilhando agora. Então olha, sempre vai voltando para essa linha porque essa parte do algoritmo a gente já executou antes. Então, vai mais uma, vai desempilhando agora com o número fatorial de 4, fatorial de 3 e, finalmente, a gente vai ter o resultado do fatorial de 5 e vai finalizar a execução do algoritmo de 120. Então, é assim que métodos recursivos funcionam também a nível de execução do algoritmo em um computador. Para fixar bem as teorias que nós vimos hoje, vamos fazer alguns exercícios, que é a lista de exercícios da aula 35, que é só sobre recursividade. Se eu não me engano, tem uns 2 exercícios nessa lista, que fazemos então a correção na próxima aula. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, também tem um screencast aqui no canal.
E se você tiver dúvidas e quiser pegar o certificado desse curso, você pode fazer o cadastro no portal, que é o loiane.training. Para quem quiser manter contato através das redes sociais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais uma aula. E caso tenham curtido, por favor, não esqueçam de dar um joinha para ajudar na divulgação do curso. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.